você tem ao teu redor hoje, cada doença, cada dor, cada angústia, cada pessoa, cada vez que você foi passada para trás, tudo você criou com base na tua mente. Ou seja, o teu ambiente é uma extensão da tua mente. Seja muito bem-vinda ao Inspira Talks Águia Soberana, o podcast do empreender feminino, onde ser, crer e fazer acontecem de um jeito que honra a nossa natureza. Inspirado em Afrodite e Vênus, símbolo do feminino, aqui nós falamos sobre tudo o que você precisa saber para viver uma vida mais leve e muito mais abundante. Este é um espaço para conversas profundas e transformadoras com mulheres inspiradoras que estão redefinindo sucesso, poder e realização. Se você está chegando agora, meu nome é Lila Inspira, eu sou engenheira, empresária, mentora de empresárias, artista, líder do Empreender Feminino, um movimento que resgata a leveza e a abundância como direitos naturais de toda mulher. Pra gente é muito importante que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe os nossos episódios. Toda quarta-feira sai um novo episódio no YouTube, no Spotify. Por isso, para você não perder nada, já ative as notificações. Inspira fundo, porque o episódio de hoje começa agora. Hoje o tema do nosso episódio é como transformar radicalmente corpo, dinheiro e relacionamentos através da mentalidade. Com ela, que é mentora de mentalidade e potencial feminino, formada em nutrição com 3 pós-graduações, incluindo comportamento humano e neurociência aplicada à psicologia. Aos 26 anos, já guiou mais de 2.400 alunas a se reconectarem com seu próprio poder e assumirem a responsabilidade pela realidade que elas vivem. Ela acredita que teu externo é apenas um reflexo do teu interno e que é possível transformar todos os pilares da sua vida, corpo, dinheiro e relacionamentos, através da sua mentalidade. Ela que também é águia soberana, minha mentorada, que eu admiro tanto, Patrícia Busato. Seja muito bem-vinda, águia soberana! Eu amo esse chacoalhinho, eu amei a apresentação, Lila. Que honra estar aqui. Que alegria te receber, águia maravilhosa. E a gente está em sintonia, isso acontece com as convidadas que eu trago aqui, que estão tão conectadas comigo, que eu já tinha pensado em vir de vermelho. Por alguma razão, estou numa vibe bem borrô, que vocês viram aí nos últimos episódios da 2ª temporada. Vocês vão ver daqui pra frente. Mas com a Patrícia eu falei assim, não, vou de vermelho. E eu vou assim, com esse lenço de oncinha, bem criadora, criativa também e feminina. E quando ela chega, tem um detalhe vermelho no tênis dela. E a gente também se lembra que essa estampa, animal print, essa pintas da onça, tem tudo a ver com a mentalidade fera, que a Patrícia tanto fala, que daqui a pouco você já vai entender o que é. Ela tem um símbolo, assim como eu tenho a águia, ela tem a pantera negra, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero começar te perguntando, Patrícia, sobre a sua história. Quando você olha para a sua história, para a vida que você viveu até chegar aqui, o que você teve coragem de fazer para estar aqui, para chegar aqui hoje e que a grande maioria das pessoas nunca teria coragem de fazer? Eu tive coragem de ficar sem nada, de largar tudo e literalmente dizer tá tudo certo. Isso vem muito por causa da depressão, porque quem já teve depressão entende essa minha fala. Quem não teve, imagina, mas não consegue entender com profundidade. Mas na depressão, a gente literalmente está no fundo do poço. E quando você chega no fundo do poço uma vez, a partir dali, qualquer coisa, tá tudo ótimo. Hoje eu tenho uma frase que eu falo no Instagram que é mais um dia incrível começando. Fazem já, acho que 5 anos que eu falo essa frase. E esse mais um dia incrível começando é justamente que dia maravilhoso é o dia de hoje, que dia mais maravilhoso que tá começando. E pra mim sempre é um a mais. Então, coisas que eu fiz como
Depois, quando fui transicionar carreira, faturamento, relacionamento, terminar com pessoas que eu amei muito, largar trocas que eu precisei fazer na minha vida pra estar hoje onde eu tô, foi literalmente ficar sem nada. Só que no nada eu já me reconheço. Então eu não tenho medo dele. Eu tenho medo de não saber sair de lá. Só que eu já saí uma vez desse nada interno. Então hoje, pra mim, o que vier é lucro. Mas eu sei que as pessoas têm muito medo de perder. Que maravilhosa, que maravilhoso isso. Quando a gente não tem medo de perder, não há nada a perder. Então, qualquer escolha, qualquer decisão, a gente tem coragem para dar esse passo, porque não há nada a perder. E esse não há nada a perder, essa percepção, ela veio de estar e de se sentir no fundo do poço. Exatamente. Eu brinco assim lá no Instagram, eu digo... Eu já jantei com a Samara, minha amigona. Que eu brinco com a Samara, do filme, do fundo do poço e tal, que ela sai do poço. Eu digo, eu já jantei com a Samara. Não tem nada daqui que eu não consiga superar. Não tem nada do mundo terreno, físico, que eu não consiga superar. Sem dinheiro? Não tinha dinheiro. Sem ninguém por mim? Não tinha ninguém por mim. Me odiando? Já me odiei muito. Então, hoje, se eu tô viva, todos os dias, eu posso não ter R$1 no banco... Posso estar sozinha, posso estar, sei lá, embaixo da ponte, que seja. Mas se eu tô acordando e eu tenho Deus hoje, pra mim é o que conta. Maravilhosa. Quem é Samara? Desse Samara, filme? Do filme, tu não sabe do chamado? Aquela do cabelão na frente, assim, que ela sai, assim. Gente, faz tanto tempo Nem esse assista. filme. O Chamado tem quantos anos isso? 20 anos esse filme? 30? Não sei, eu não consigo lembrar exatamente. Acabou de me chamar de velha. Não, mas eu tenho 38, vou fazer 39 esse ano. É porque eu não tô conseguindo me lembrar, assim, do roteiro, É um do cabelão filme. assim na frente, preto, assim, que ela vem e anda. Você já encontrou com a Samara? Já. Nossa. E você, Águia Soberana, você já encontrou com a Samara? Mas como é que você fez pra chegar aqui com essa mentalidade, Paty? Porque, ok, você tava lá jantando com a Samara. Mas e aí? Como é que você chegou aqui com essa visão, com essa mentalidade que você tem hoje, que te eleva, que te impulsiona, onde você não tem medo de perder, você é ousada, você é corajosa, você vive a vida no mais alto nível de experiência, inclusive, com relação à sua rotina, como você se relaciona com o seu corpo, com tudo. Mas vamos voltar ali. Ok, estive com a Samara. E como é que você chegou aqui? O que aconteceu com essa mentalidade para você transformar da água para o vinho? Isso. Quando a gente tem pensamentos, principalmente suicidas, durante a depressão, e a gente consegue calar essa voz, você se sobrepõe a ela, você ganha um poder interno muito grande. O que aconteceu comigo foi justamente que todos os dias que eu queria acabar com a minha vida, eu dizia, se eu não acabar hoje, eu posso acabar amanhã. Porque a gente sempre pode acabar com a nossa vida. É fato, relacionamento a gente sempre pode terminar. Sair do emprego a gente sempre pode. Falar mal de alguém, a gente sempre tem uma estratégia para sair daquele lugar. E a minha era a mais pesada de todas, que era acabar com a minha vida. Então eu conversava comigo mesma. Eu escrevo muito hoje em dia. Eu gosto muito do processo da escrita para me conectar comigo. Eu escrevia muito. Então, hoje eu não acabei com a minha vida. Vamos ver amanhã. Eu sabia que eu tinha uma escapatória, caso desse tudo errado. E aí eu comecei a conversar comigo. Se eu posso acabar com a minha vida, por que não fazer o dia de hoje ser muito bom? Por que não tentar fazer um pouco a mais? E aí eu comecei a aplicar isso em absolutamente tudo na minha vida. Se eu posso ser a mais como filha, eu tinha uma relação péssima com a minha mãe. Por isso eu digo que eu era sozinha. Eu era sozinha na minha mente, porque a minha mãe sempre esteve lá por mim. Só que eu não aceitava ela. Se eu posso acabar com tudo, por que não hoje eu não tento ser um pouco melhor como filha? Por que hoje eu não tento puxar um pouco mais de peso na academia? Por que hoje eu não tento me arrumar um pouco melhor? E eu comecei desse um pouquinho todos os dias, um pouquinho todos os dias. E o Mais Um Dia Incrível começando é isso. Hoje é mais um dia incrível começando. Deu tudo ruim? Tá bom, beleza. Sempre tem a escapatória. Que hoje eu sei que é uma besteira tremenda, mas na época eu usei isso como muleta. Então, tá tudo errado? Ok. Finaliza, então. Por isso, hoje, pra mim, tudo é lucro. Uau! E isso foi quando? Quando você passou por esse processo de depressão? Foi em meados de 2016.
Tem 8 anos, mais ou menos. Sim. 8, 9 anos. Sim. Uhum. E além desse exercício sobre a sua forma de olhar o dia de hoje e o que eu posso fazer com o dia de hoje, teve mais alguma coisa que foi fundamental para que você conseguisse sair daquele lugar? Total. O perdão foi muito importante. Perdoar minha mãe, perdoar o meu pai também. A gente precisa perdoá-los. E assumir responsabilidade pela minha própria desgraça. Porque hoje o que eu mais vejo é o mundo culpando muito as pessoas ao redor. Qualquer pessoa vai encontrar um culpado. Então, as coisas das quais você se queixa, quando você enxerga que você está causando cada evento caótico da tua vida, você precisa assumir responsabilidade. E essa responsabilidade é o que simplesmente vai te dar um baque inicialmente, porque você vai pensar, se eu tô criando a minha própria realidade, eu criei cada evento caótico na minha vida, eu sou responsável por todas as coisas ruins. E aí? E aí ou você continua, ou você se afunda, ou você sai dessa. Uma coisa muito importante pra mim foi tomar responsabilidade sobre todos os eventos horríveis que eu me queixava. Você fala muito sobre autorresponsabilidade. E eu acredito muito nisso. Eu falo disso todos os dias com minha equipe, não é mesmo, Thay? Robson, meu time inteiro. Time, olha a autorresponsabilidade aparecendo por aqui. Porque eu acredito que quando a gente se percebe como autorresponsável sobre toda a realidade que nos cerca, a gente tem o poder na nossa mão de mudar essa realidade. Se a gente acha que a responsabilidade, que a culpa do que a gente vive no nosso relacionamento, no nosso negócio, na nossa empresa, seja lá onde for, está nos outros, é dos outros, a gente nunca consegue mudar isso. É impossível mudar essa realidade, porque não está nas suas mãos. Agora, se você se percebe como autorresponsável, está nas suas mãos. Como que você fala sobre autorresponsabilidade com as suas alunas, Paty? Primeiro, a gente tem que olhar muito para a carência. Porque buscar um culpado é justamente você tirar a responsabilidade de você, colocar no outro, e você está buscando ser olhada de alguma forma. Você quer ser vista. E o maior problema hoje, principalmente da mulher, as minhas alunas são todas mulheres, é que elas confundem carência com amor. E você busca o amor através dessa visão. Então, eu sou carente de, sei lá, atenção. Eu quero que você me veja. Então, eu provoco em você uma pena de mim. Por exemplo, se eu chegar pra você e falar assim, Lila, a minha vida tá muito difícil, eu não tenho dinheiro pra comprar comida em casa, minha mãe tá passando necessidade, você vai sentir pena de mim. Você vai chegar e vai dizer, Paty, vem cá, deixa eu dar um abraço, deixa eu te ajudar. Você estará me dando algo, você está me fornecendo algo, que é uma forma de amor, é uma forma de carinho. Você tá me fornecendo algo. Se eu chegar pra você e disser assim, Lila, nem sabe, riscaram o meu iate. Tu vai olhar pra mim e vai dizer, peraí, rica, mimada, o que você tá falando? Nada a ver isso aí. Você não vai olhar pra mim. E é por isso que muitas pessoas ficam na vida caótica delas. Uhum. Porque a pessoa, ela precisa desse carinho, ela precisa desse olhar. Então, uma pessoa rica, ela não é uma coitada. Ela não pode exercer a carência dela. Uma pessoa que tá com um corpo maravilhoso, imagina, pensa a raiva que daria um fisiculturista chegar pra você e dizer assim, ai, eu tô inchada agora, eu tô na TPM. Aí você olha aquela mulher maravilhosa, naquele shape incrível, aquela perna dura maravilhosa, aquela barriga trincada, você olha assim, que sem noção. Ninguém vai olhar pra pessoa que tem resultado. A gente vai olhar pro coitadinho. É o coitadinho que tem que ser ajudado, o coitadinho que merece amor, que precisa ser cuidado. Então, eu vejo muito esse movimento das minhas alunas, das mulheres, do mundo no geral, em eu quero ser vista, eu quero ser cuidada. Veja como a minha vida é ruim. E elas entram nesse ciclo de veja como eu sou coitada. É muito inconsciente, gente. Eu não tô colocando culpa em ninguém. É responsabilidade, não culpa.
Veja como a minha vida é ruim, como eu passo necessidade, me olhe e me ajude, me dê esse amor. Esse é o maior erro, confundir a carência com amor. Sem perceber, existe aí uma necessidade de aprovação, de aceitação, de amor. E é muito real isso que você está trazendo, porque a gente vê que é bem comum as pessoas engajarem bastante quando você compartilha nas redes sociais uma dificuldade, um problema, uma crise, uma situação. As pessoas realmente, elas vêm e elas querem apoiar, elas querem ajudar, elas querem dar força, elas querem, de alguma forma, elas realmente vão te dar atenção. E o quanto essa necessidade de aprovação, de amor, ela está te fazendo permanecer nessa vida pequena, medíocre, em termos de resultado financeiro, relacionamento, corpo, inclusive. Você fala muito de dinheiro, de corpo e de relacionamento. Existe uma diferença entre essas áreas? Ou se eu não tenho o resultado no nível de excelência, o que para mim é o ideal, em uma dessas áreas, inevitavelmente vai ser mais ou menos isso nas outras áreas também? O que você pensa sobre isso? Essas coisas estão conectadas, Paty? As 3 coisas estão conectadas a nível de realização. Ou seja, quando eu tenho sucesso nessas 3 áreas, eu me sinto realizada. O sucesso aqui ele é muito relativo. Eu falo que sucesso é você buscar a evolução constante. Porque nunca vai chegar um ponto para uma mulher ambiciosa, nunca vai chegar ao ponto de você dizer, agora tá bom. A gente vê, Lila maravilhosa, rica, empresária, mas ela tá aqui, fazendo um podcast. Criou mais um produto, criou mais uma coisa para se manter em movimento. Precisaria? Provavelmente não. Já tem família, tem dinheiro, tem a rede social bem posicionada. Você vem e cria mais uma coisa. Então, o sucesso, na minha visão, é a constante busca por evoluir. Quando a gente fala dos 3, a gente vê na sociedade que tem pessoas que têm muito dinheiro. Eu até estava falando esses dias no Instagram. Tem pessoas hoje em dia que estão colocando o nome delas vinculados a jogos de apostas. Por exemplo, a gente tem grandes influencers, grandes jogadores de futebol, cantor, tudo. E eles estão colocando o nome deles vinculados a essas empresas. Estão ganhando dinheiro com a desgraça dos seguidores que confiam no trabalho deles. Eles estão ricos. Paty, mas eles estão ricos. Sim. E vão ficar cada vez mais ricos, provavelmente. Mas qual é o nível de realização? Porque da porta para dentro a gente não sabe. Eu posso postar uma foto linda, numa ilha paradisíaca, com um homem maravilhoso do meu lado e dizer que eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Mas será que dentro de mim eu me sinto essa mulher maravilhosa? Será que eu não sou insegura? Eu posso ter o corpo mais lindo. Você pode falar, nossa, Paty, tá no shape. E eu vou dizer, Lila, não, ainda não é o que eu quero. Ou seja, o nível de realização aqui é o que conta. Não os milhões faturados, não o relacionamento, não o shape. Eu vejo como muito mais importante que a gente se atente a como eu me sinto em relação a essas coisas. Porque tem pessoas que um faturamento de 100 mil por mês tá ótimo. Tem pessoas que querem 10 milhões. E tem pessoas que querem 10 mil reais. Exatamente. Então, cada um tem o seu modelo de sucesso. Ou não. Porque o que a gente vê muito por aí também é pessoas vivendo uma vida que nem é a que elas gostariam de viver e buscando pela realização de sonhos e de projetos e conquistas que nem são as que elas realmente gostariam de ter. Você já percebeu isso? Essa é uma vida com baixa realização. Porque imagina que eu passei a minha vida inteira condicionada pelos sonhos dos outros. Vou te dar um exemplo, claro. Hoje a gente tem foto na Porsche, na Ferrari, Lamborghini, aqueles carros maravilhosos. Eu detesto dirigir. E eu me vi, por causa muito do meu trabalho no digital, eu me vi colocando como meta de conquista mesmo, comprar um carro, comprar um super carro. E eu nem gosto de dirigir. Eu
detesto, na verdade. Eu prefiro pegar um Uber, pegar alguém que vai dirigir pra mim e o carro tá de boa, não me importo com isso. Mas eu me vi muito nisso. E se você for parar pra pensar, o tanto de energia que eu preciso gerar, o tanto de dinheiro que eu preciso pra comprar aquele carro. E na verdade aquilo ali é o quê? Uma foto que eu postaria pra ser, talvez, aplaudida por pessoas que eu nem conheço. Que nem importam. Exatamente. E simplesmente não é um sonho verdadeiro meu. Eu tenho sonhos grandes em relação a material, mas são sonhos que pulsam no meu coração. E é aí que vem o ponto. Enquanto você buscar realizar os sonhos dos outros e viver a vida dos outros, você não vai ser feliz. Pode ter o dinheiro que for, o relacionamento que for, o corpo que for, não vai ser feliz. Nunca vai se sentir bem-sucedida. Vai chegar naquele lugar e vai perceber. Não era isso que eu queria. Não era aqui que eu queria chegar. Onde está minha felicidade? Como, Paty, a gente pode fazer para identificar, então, quais são os meus sonhos genuínos? Quais são os desejos do meu coração? Onde que eu realmente quero chegar? Existe um exercício para isso? É um exercício constante de vida, porque nós mudamos com o tempo. Eu preciso constantemente me reconhecer, aprender sobre mim. Quem fala sobre autoconhecimento, eu me conheci, agora eu despertei. Gente, despertar ele é constante. Que bom que você teve um insight, teve uma virada de chave. Eu não acredito muito em virada de chave. Eu acredito em a gente estar constantemente se perguntando e se autolapidando. Eu acredito muito mais na autolapidação do que na virada de chave. Eu tive uma virada de chave que mudou minha vida. Tá, aí você vai depender de outro evento caótico para virar mais uma chave para melhorar outra área. Não faz sentido. Mas uma coisa que eu indico muito, eu gosto muito da escrita, muito mesmo. Assim, eu escrevo de manhã e eu escrevo antes de dormir. De manhã eu tiro coisas da minha cabeça, de noite eu limpo para poder ter um sono reparador. A escrita ela é muito legal porque ela também narra a tua vida. Então você pode, sei lá, voltar 2 meses e ver o tanto que você evoluiu. Olha só, a Paty de 2 meses atrás, ela pensava dessa maneira. Eu volto e eu digo, caraca, eu evolui nisso. Isso me dá força, me dá poder. E a conexão com o divino. Não sei no que você acredita, eu acredito em Deus. E eu notei que quanto mais desconectada eu estava do divino, da fonte criadora, mais eu me afundava. Menos autorrealizada eu me sentia. Hoje eu sei que eu posso não ter nada. Se eu tenho Deus dentro do meu coração, eu tô bem. E eu posso ter tudo. A gente vê vários famosos tendo tudo. Mas eles estão vazios. E de que vale? Maravilhosa. Paty, e para quem está em busca de resultados rápidos na vida? Que é o que a gente também vê muito hoje. Em função da velocidade que as coisas acontecem, que a gente consegue pedir uma comida, essa tecnologia toda, todas as informações que a gente precisa. Não só informações, mas hoje em dia até prestação de serviço na palma da mão. Inclusive com as inteligências artificiais, que com um clique a gente consegue gerar um trabalho que levaria semanas, meses para ser concluído. Temos uma sociedade cada vez mais imediatista e que tem urgência para alcançar determinados resultados, realizar sonhos e desejos. Como que você vê isso? É possível a gente ter uma transformação mais expressiva, radical, rapidamente? Ou é um processo, leva tempo? Como que você vê o tempo na realização desses sonhos e desses objetivos? A pergunta é, quanto você aguenta? Quanto você aguenta de pancada mesmo da vida para sustentar esse teu nível de sonho? Eu trabalhei com mulheres, trabalhei 3 anos como nutricionista. O que eu mais via disparado, agora lançaram esses medicamentos injetáveis de liberação, GLP-1, enfim, Ozempic, Saxenda, esses remédios de emagrecimento. O que eu mais via eram mulheres que chegavam no meu consultório, que tinham emagrecido 10, 20 quilos, e chegavam para mim no rebote. Porque é uma medicação cara, Paty, eu não consigo manter esse remédio. E agora, o que eu faço? Tô engordando. Então, eu sempre brincava, eu dizia, você foi lá, comprou uma Ferrari, você ganhou 1 milhão. Foi lá, comprou uma Ferrari
e agora você não tem dinheiro para as peças. Ou seja, você subiu de frequência, você atingiu um nível de corpo que você não consegue sustentar. Eu não sou contra medicamento. Inclusive, quando bem indicados, eles são ótimos. Agora, a gente vê pessoas que não passaram com o médico comprando na farmácia. A gente vê pessoas que não estão consultando com nutricionista usando a medicação, não sabe se alimentar. Bom, tem várias pessoas. E aí a pessoa emagrece um monte, aí depois vem no rebote pra mim e diz, Paty, agora. Eu vejo isso muito com dinheiro também. Se a gente for olhar, 90% dos ganhadores da loteria hoje estão mais pobres do que quando eles apostaram. Por que isso acontece? A pessoa sobe um nível de frequência muito rápido, ela não estabiliza naquele nível e ela desce. Isso tem muito a ver com a maneira que a pessoa se enxerga. O meu conselho, eu sou uma pessoa imediatista, eu gosto do resultado pra ontem, eu gosto do potencial, por isso é mentalidade e potencial. Porque eu trabalho o potencial dessa mulher para ser o mais rápido possível. Mas o meu conselho é, coloca na mesa as coisas que você vai ter que abdicar para ter esse resultado. Porque você pode me dizer, Paty, eu quero barriga trincada. E eu vou te perguntar, quanto você tá disposta a abdicar da tua vida para ter essa barriga? Paty, eu quero um casamento dos sonhos. Quanto você tá disposta a abdicar hoje da tua liberdade, do teu pensamento, das tuas coisas para construir esse relacionamento? E aí vem o que para mim é o mais incrível da vida. Quando você tem ambição e você tem um foco bem definido, o tempo é só um número. Porque com a ação, a gente estreita o tempo. O tempo não existe. E hoje, se é mais um dia incrível, hoje, se é mais um dia maravilhoso, se é mais um dia que eu tô buscando evoluir, eu não olho para quanto tempo falta. Eu olho pro dia de hoje e eu olho para trás e digo, caraca, tô no caminho. Eu já evoluí. Hoje, de ontem para hoje, eu já evoluí. Aquele exercício que você falou, que à noite você escreve e limpa conteúdo, os pensamentos que estão aqui na sua mente. E de manhã, não sei se é a primeira coisa que você faz, você escreve também. Explica pra gente um pouco mais sobre esse exercício, porque a mulher que tá do outro lado pode querer fazer e trazer isso pra rotina de vida dela. Como que é esse exercício, Paty? Perfeito. De manhã eu escrevo pra tirar coisas da minha cabeça e dali eu tiro muito insight criativo, literalmente. No sono, a gente tem conexões neurais, a gente tem muito acesso ao nosso inconsciente, a gente não percebe porque é um inconsciente. E quando você acorda, se você colocar isso no papel, dali você tira ideia para tanta coisa, é muito maravilhosa. Mas é literalmente escrever o que vem na cabeça, sem julgamento. O nosso problema é tentar repreender a nós mesmas. Ai, mas isso aqui que eu falei tá errado. Só escreve, coloca no papel. E de noite é tirar as coisas da vida, porque você vai notar, quando você começar a fazer esse exercício, que às vezes tem alguma coisa no teu dia que te incomodou. Por exemplo, tropecei numa pedra na rua, caí e passei vergonha. Aí você tá o dia inteiro com aquele sentimento, estressada, chega, briga com o chefe no trabalho, chega em casa, tá mal-humorada. Aí quando você escreve e vai repassando o teu dia, aí a gente cala a voz, sai do celular. É só você com você mesmo, sem julgamento. A pedra que eu tropecei hoje. Caraca, nossa, olha o que eu fiz por causa disso. Então, de noite eu faço muito uma autoanálise. De manhã, eu jogo pensamentos no papel. E de manhã, geralmente, eu tenho pensamentos mais criativos. E de noite, eu tiro todos os pensamentos que poderiam atrapalhar o meu sono. Que é justamente levar isso pro teu sono, esse estresse, essa angústia. Então, não se preocupe com o que vai aparecer. Às vezes vai parecer assim, estou tentando encontrar as ideias para escrever aqui nesse papel. E começa a escrever. Simplesmente começa sem julgar. Papel mesmo. E caneta. Papel e caneta. Isso lápis, aí. Não? Isso tem aí. Alguma diferença? Lápis. Eu gosto de caneta. Caneta. Risca. O caderno é teu. Tem que ter um caderno para isso. Maravilhosa. Você me lembrou de uma passagem que eu gosto de trazer porque nos traz a ideia, inclusive, da autorresponsabilidade. Imagine que você esteja caminhando pela calçada quando você, de repente, tropeça ou cai num buraco. Torce o seu pé e, às vezes, você pode até quebrar o seu pé. Uma pessoa que não tem autorresponsabilidade, o que ela vai pensar?
buracos. Poxa vida, a prefeitura não cuida da calçada. A pessoa que é dona aqui dessa casa deveria ter reformado essa calçada. É um absurdo, não poderia ter buraco aqui nessa calçada. E ela vai culpar e vai responsabilizar os outros, o externo. Sendo que, se ela fosse uma pessoa autorresponsável, ela chegaria à seguinte conclusão: desatenção provoca acidente. Muda tudo. Nessa segunda versão de pessoa, ela tem o poder nas mãos dela de nunca mais cair em um buraco. O problema nunca foi o buraco. O problema era a desatenção dessa pessoa. E isso muda tudo. Isso que eu tô te falando não é sobre buraco, nem sobre calçada. É sobre a sua vida e todos os seus resultados. Você já tinha ouvido essa? Não, achei sensacional. Eu acho uma analogia, assim, sensacional. Porque todas as vezes que tem algum desafio, algum problema, alguma coisa para ser resolvida lá em casa ou na empresa mesmo, eu acho que eu já citei essa história para o meu time. Eu falo, o problema não é o buraco. O problema não é o buraco. Vamos olhar para o que realmente é o problema e a gente precisa resolver, é a desatenção. Se a gente estiver mais atento, a gente não cai mais no buraco. E é exatamente sobre isso que você tanto traz, a autorresponsabilidade que muda tudo. E se for uma empresária ainda caindo nesse buraco, ela ainda vai pensar: como é que eu posso fazer dinheiro com isso aqui? Acho que a cidade tá precisando de alguém para dar um jeito nesse buraco. É verdade, Paty. Tem alguma sabotagem bem comum que você vê que as mulheres acabam caindo nela e que as impede de viver uma nova realidade ou criar uma nova realidade? Perfeito. Primeiro, eu quero contextualizar o que é a autossabotagem. A autossabotagem nada mais é do que um mecanismo de proteção da tua mente com você mesma. Porque a tua mente hoje, ela sabe viver no nível em que você está. Quando a gente fala de frequência, imaginem diversas linhas para cima, diversas linhas para baixo, são infinitas, a gente não tem divisão entre elas e vale para qualquer área da sua vida. Mas digamos que eu queira, por exemplo, ganhar mais dinheiro. Eu ganho hoje R$2.000 por mês. E eu tenho o sonho de ganhar 20 mil. Eu quero subir frequência. Eu toco essa experiência. Pode ser que nesse mês o meu chefe faça alguma coisa lá na empresa que eu ganhe um aumento, que eu ganhe ali um percentual em cima das vendas, alguma coisa assim que eu chegue... Meu Deus, fui de 2 mil para 20 mil. Caraca, ganhei esse dinheiro. Aí a pessoa, ela não se tornou a pessoa que ganha esse dinheiro. Ela tocou essa experiência, só que ela não estabilizou. O que vai acontecer? O carro dela vai estragar. Ela vai ter alguma coisa na casa dela que vai ter que arrumar. Vai ser o dia que... Assim, gente, é coisa tão absurda. Eu vindo pra cá. É um exemplo total de autossabotagem. Porque é o meu primeiro podcast. Eu sempre sonhei com isso. Isso tá nas minhas afirmações, tá nas minhas visualizações. Eu tenho que entrar justo no voo que não consegue descer em São Paulo. A gente ficou 4 horas, 2 horas rodando, tentando descer. Voltamos para Curitiba abastecer a aeronave. Voltamos para São Paulo. Eu teria perdido meu horário aqui se a gente não tivesse conversado. E justamente quando eu vi que aconteceu, eu disse, cara, o que eu tô barrando aqui? Por que eu não posso ir lá e conquistar isso? E aí a primeira coisa que vem na cabeça é, não, mas é a empresa. Eu vou processar a empresa. Foi a empresa que fez coisa errada. Peraí, mas onde é que eu... Porque tem vários aviões, eu poderia ter entrado em qualquer um que estava vindo para São Paulo. Uhum. Por que justo naquele... Porque justo naquele horário, o meu avião não desceu. Aí eu comecei a conversar comigo. Botei o fone, botei uma musiquinha ali e comecei a conversar. Por que eu não tô permitindo que eu vá no podcast da Lila? E aí eu entendi que é isso de crescer. Com crescimento vem responsabilidade. As pessoas não querem admitir. Eu tô aqui, eu tô sendo vista, é mais responsabilidade. Talvez alguém venha falar alguma coisa, talvez... Muitas coisas podem acontecer. Eu conversei comigo, eu me alinhei, aí eu mandei uma mensagem pra equipe. A gente conseguiu, por muito milagre, colocar eu nesse horário, porque eu tava vindo só pra isso. Sobre a autossabotagem, quando a gente toca a experiência, a gente precisa se tornar a pessoa. Então, a Paty que entrou no avião não é a mesma Paty que tá sentada aqui.
Porque eu tive que, literalmente, mudar o meu padrão mental, que eu já venho de anos. Porque se eu tenho o padrão mental de estar num podcast assim, por que eu não tô antes? É a primeira vez que eu faço isso. Isso aqui é uma pessoa diferente. Agora eu tô aqui como uma pessoa que merece estar aqui. E eu precisei mudar o meu padrão mental. E quando a gente fala de velocidade, é isso. Tem pessoas que talvez levem 10 anos. Tem pessoas que talvez em 20 minutos de música e nessa situação eu consegui reverter ela. Uma coisa que eu vejo, Paty, e que é maravilhoso, e que parece ser muito a sua forma de viver e de se experimentar. O fato de você ter subido no avião, o movimento que você fez e que nós, como empresárias e empreendedoras, fazemos muito, você que está aí do outro lado, que é o movimento, é a ação, é a escolha, é a decisão. Se você está crescendo, você faz isso. Você é alguém que experimenta, você é alguém que dá o passo, você é alguém que oferta, você é alguém que vai lá e sobe o preço. Você está em movimento, se coloca em ambiente, se conecta com pessoas, estuda, faz um curso, escreve o que está vindo na mente, aprende com aquilo, olha para o buraco e entende que o problema não é o buraco, o problema é a falta de atenção. Algo que eu vejo e que é muito poderoso para essa transmutação e essa transformação de si mesmos, de nós mesmos e do externo que acontece, que é o que você também muito fala, que o externo é resultado do interno, ela acontece de uma maneira… Essa transformação acontece de uma maneira muito mais intensa e veloz quando a gente está em movimento. Quando a nossa ação, a nossa escolha, a nossa decisão, um ambiente que a gente acessou, uma experiência que a gente está tendo, ela nos faz mudar a visão, a percepção, uma conversa que a gente tem com uma outra pessoa, por exemplo, que tem uma visão diferente, que acessou experiências, lugares e resultados diferentes. Eu posso ler sobre aquilo, mas eu também posso estar num ambiente onde aquilo é normal, onde as pessoas acessam aquilo, essas experiências reais da vida prática, as escolhas, as decisões, os ambientes, as pessoas, as conexões. Eu vejo que isso acelera o processo. Você também acredita que esse movimento, a ação, o comportamento tem um potencial de acelerar esses resultados? Total. Se eu vejo a Lila lá na minha frente caindo naquele buraco, por que eu preciso cair naquele buraco? Eu já vi que tem um buraco. A Lila caiu, ela vira pra trás e diz: ó, tem um buraco aqui. Eu posso dizer: deixa que eu vou lá ver se é mesmo um buraco. Se você já percorreu o caminho, e eu acho que isso é a maior riqueza da sociedade atualmente, porque nós conseguimos nos aproximar e tocar experiências, ou seja, eu consigo elevar o meu nível de frequência apenas estando em um ambiente, às vezes pode ser online. Posso entrar num produto da pessoa: Paty, eu não tenho como sentar na mesa com a Lila ainda, não consigo chegar nela. Compre o produto dela, entra num programa, não tem dinheiro. Aula ao vivo? O que você está fazendo rolando feed? Vai assistir várias aulas gratuitas que a gente dá na rede social. Assiste, consome o conteúdo, consome os stories. Aí você vai começar a se movimentar. E aí sim, talvez um dia eu esteja do teu lado e você diga: ó, Paty, vem cá, aqui tem um buraco, deixa eu te contar do dia que eu caí. Vai pegar na minha mão, aí a gente vai estar amigas. Por quê? Porque eu vou estar na mesma frequência que você. Mas enquanto a gente tem essa desconexão de frequência, enquanto você ainda está num patamar que eu não alcancei, eu aprendo com você onde eu consigo. Perfeito. A Paty, inclusive, ela não está só discursando sobre isso. Ela me conheceu pessoalmente, indo no evento presencial no ano passado, na Experiência Eagle, que eu acho que foi setembro do ano passado. Não tem nenhum ano. Depois disso, ela se tornou mentorada e a gente se conectou. Esse exemplo que você trouxe, vou até dar um recado para você que está aí do outro lado, mulher, que chega no direct dos outros, nunca deu um oi, nunca deu um bom dia, nunca trocou nenhuma mensagem com a pessoa. E tem muitas mulheres que chegam no meu direct, não só mulheres, homens também, querendo, por exemplo, estar aqui no podcast e ser entrevistados por mim. Não vai rolar. Eu não vou te convidar.
A gente não se conhece, a gente não tem nenhum tipo de relacionamento de conexão. As mulheres que estão aqui, elas têm algum tipo de relacionamento e de conexão comigo. Seja porque são minhas alunas, porque são minhas mentoradas ou porque são minhas colegas. Porque eu as conheço pessoalmente de ambientes onde nós estamos, os mesmos ambientes onde nós acessamos. Isso que você falou não é só um discurso, é algo que você vive. Porque tem isso também. Não adianta a gente ficar afirmação positiva, dizendo como deve ser, autoconhecimento, mas sem, na vida prática, vivenciar aquilo, ser aquilo e fazer aquilo. O que você acha disso, Paty? Perfeito, maravilhoso. E hoje eu vejo muitas pessoas, a gente cria a nossa própria realidade e partimos desse princípio. Energia existe, frequência existe. A gente não vê a frequência do micro-ondas, por exemplo, mas esquenta a tua comida. Eu não preciso ver para saber que existe. Eu sei que estando perto de uma pessoa que tem muita coisa boa para me ensinar, que teve muito resultado em determinada área, eu sei que eu pego isso de alguma maneira. Eu tô aqui do teu lado. Eu estou te passando uma energia, você está me passando uma energia. Se eu chegar aqui triste, o meu voo, tô estressada ou ansiosa, Lila, eu tô nervosa, você vai pegar essa energia para você. Você vai absorver, porque nós seres humanos, nós nos conectamos dessa maneira. Se hoje eu tô sentada aqui é porque a nossa energia conectou. E óbvio, eu tô no teu produto, a gente ali no Instagram, eu acompanho teu conteúdo, tem uma conexão. E é uma conexão de frequência, porque eu poderia ter feito tudo isso se você não ter me chamado. Exatamente. Não é sobre dinheiro, não é sobre... É sobre conexão. E aí vem a parte mais interessante da vida. Porque eu vejo muitas pessoas querendo resultados diferentes e mantendo o mesmo ciclo social. Eu precisei, literalmente, ficar sem nenhuma amiga. Eu falo isso sem vergonha nenhuma. Porque eu olhei para a vida de cada uma e eu me perguntei... Essa pessoa tá onde eu quero chegar? Em alguma área, que seja. Porque a gente pode ter amiga que vai treinar muito bem... Amiga que é boa nos negócios. Eu olhei para as minhas e eu disse... Caraca, o que eu tô fazendo na minha vida? Então eu tive que fazer uma limpa nas minhas amizades. Eu fiquei ali, 1 ano e meio... sem ter muito contato com pessoas. Comecei a trabalhar na rede social. Criei a minha rede na rede social de pessoas. E hoje eu tenho conexões que fazem mais sentido para mim. Isso é muito real. Tem um psicólogo da Harvard que já faleceu, você já deve conhecê-lo, que é o David McClellan. Não sei se é exatamente assim que pronuncia o nome dele. Ele dizia, e isso está registrado em diversos estudos e pesquisas, que o ambiente é o fator mais determinante para os resultados e o sucesso de qualquer pessoa. E tem uma frase muito conhecida também, que é muito falada, já foi muito falada por Tony Robbins, mas que ele aprendeu com o mentor dele, acho que Jim Rohn, que é: você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. E você ter tido a coragem de abrir mão de amizades, de relacionamentos e de pessoas para que você acessasse uma nova versão sua, com novos resultados. Isso, pelo que você disse, foi fundamental para que você passasse por essa transformação interna e externa na sua vida. E saísse, inclusive, da depressão, que você contou no início? Na depressão também eu tive que ficar reclusa. Também foi um momento... Na verdade, a pessoa que está em depressão, ela se fecha. Reclui por conta própria. Então, a única pessoa que eu tinha por mim, eu afastava, que era minha mãe. Realmente, esse momento aí também existiu. As mulheres que estão nos assistindo, sobre esses relacionamentos, essas amizades, você precisou, sei lá, que coragem que foi essa? O que você precisou pensar? O que você precisou fazer? Porque às vezes essa mulher vai chegar à conclusão que, cara, eu teria que abrir mão de todas as pessoas que estão perto de mim. Às vezes o relacionamento, as amizades, como é que ela pode fazer para ter clareza de, não, realmente, essa amizade aqui, eu preciso me distanciar dessa pessoa, ou esse relacionamento, realmente, eu preciso me distanciar e desfazer esse relacionamento.
Porque ao mesmo tempo eu penso assim, quando que isso pode virar também uma autossabotagem de alguma forma? Porque a gente também estava falando sobre autorresponsabilidade, né? Essa pessoa criou esses relacionamentos, ela atraiu esses Perfeito. relacionamentos. Então, o problema não está nas pessoas, mais uma vez, né? Ela criou essa realidade. Agora, ok, com a consciência de que essas conexões aqui, elas não me ajudam a tocar e a acessar um outro nível de realidade, só o fato dela abrir mão desses relacionamentos já vai fazer com que ela automaticamente se transforme em uma outra pessoa, se conectando com pessoas em níveis diferentes, acima, com resultados mais elevados? Ou alguma outra coisa precisa acontecer, tendo em vista que foi ela que criou essa realidade? Quando a gente fala sobre ambiente, nós precisamos entender que o nosso ambiente, ele é uma extensão da nossa mente. Ou seja, isso é muito forte o que eu vou dizer. Tudo que você tem ao teu redor hoje, cada doença, cada dor, cada angústia, cada pessoa, cada vez que você foi passada para trás, tudo você criou com base na tua mente. Ou seja, o teu ambiente é uma extensão da tua mente. E eu sempre digo, antes de acabar com uma amizade de 10 anos que pra você é tão importante, arruma teu quarto. Porque é muito fácil eu dizer, a minha amiga é tóxica, o meu relacionamento é abusivo, a pessoa me roubou. É muito fácil. Agora, como é que tá o teu quarto? O teu quarto tá organizado? O teu planner, as coisas que você colocou lá, que você vai fazer hoje, você tá fazendo? Você se propôs a fazer 12 repetições na academia. Você faz 10? É nesse sentido, eu cuidei do meu microambiente. É natural que as peças não encaixem mais. Porque se eu sou a pessoa que eu sou fiel a mim mesma, eu vou olhar pro meu ambiente que tá... Imagina, um quarto todo organizado. Entra a tua melhor amiga de 10 anos com os pés embarrados. Tu vai olhar... Cara, você pode tirar o sapato? Eu não vou tirar, tô com o pé embarrado aqui, tá tudo certo. Não, peraí, sai do meu quarto. Meu quarto tá arrumado. Agora, se teu quarto tá uma bagunça e a tua amiga entra com os pés embarrados nele... Você já conhece aquilo ali. Então, Paty, eu quero uma reviravolta na minha vida. Limpa tudo. Paty, eu quero mudar, mas eu ainda não sustento tanto. Começa no teu microambiente. Porque conforme a tua mente for organizando as coisas ao redor, vai aumentando o nível de alcance dela. E quando você vê, você tá trocando de emprego, tá trocando de casa, tá trocando de cidade, às vezes de país. Porque as peças... É como se tivesse um copo que tá num lugar que não é o lugar dele. Você vai olhar e vai dizer, cara, esse copo aqui não é o lugar dele. Porque salta. Tudo que é diferente vai saltar. E é nesse ponto, a gente precisa organizar tudo que dá. Pra daí sim. E a pessoa também se afasta, tá? Vou dizer. Porque as minhas amigas de festas ficavam super irritadas comigo porque eu não queria ir pra balada. Porque eu não queria mais beber. Porque eu não queria mais, sabe? Começa a ficar muito discrepante, não conecta mais. Subiu frequência? Não conecta. Ou a pessoa te puxa pra baixo e você volta. Ou você, se for muito forte e muito potente, a pessoa quiser, você leva com você. Mas é muito difícil, é muito mais fácil isso aqui acontecer. Porque lembra, a tua mente já tá nesse nível de frequência. Se eu conheço isso, a minha mente me protege e eu estou aqui, eu tô subindo frequência. Paty, parei de beber, parei de sair. Aí a tua amiga, ai, vem amiga, não sei o quê. É muito mais fácil eu voltar porque eu já conheço do que eu tirar ela desse lugar. Então ela precisa querer muito pra evoluir junto com você. Por isso, às vezes, vale mais a pena você fazer novas amizades que já não bebem. Maravilhosa. Paty, tem muito conselho por aí sobre mudança de mentalidade, mudança de vida. Agora, nem todo conselho funciona, nem todo conselho me convém. Se você pudesse banir um conselho sobre mudança de vida, de realidade, transformação, desenvolvimento pessoal, que conselho você baniria porque você sabe que aquilo não funciona, é perda de tempo? É agora que eu vou ser polêmica? Talvez, eu já acho que já tivemos algumas polêmicas aqui. Já temos vários cortes muito bons. Eu sou... Quer fazer, faz. Também, aquela coisa. Vai lá e faz.
Mas eu não corroboro com a ideia de você colocar lá uma música, um negócio. Tinha agora um negócio que saiu, que batia na testa e falava: eu sou rica, muito rica, bilionária, não sei o quê. Regra de 396, 663, sei lá, números. O número não sei o quê. Eu sou muito contra você gastar energia cognitiva com essas coisas muito esotéricas, quando a gente fala de coisa séria. Por exemplo, uma mulher que quer aumentar o faturamento dela. Eu preciso trabalhar autopercepção, eu preciso trabalhar merecimento. Eu ficar dizendo: eu sou rica, milionária, minha conta tem milhões, isso não vai fazer o teu faturamento aumentar. Agora, se você se identificar com essa pessoa que é rica, milionária, na conta tem milhões, aí é outra história. Só que o que eu vejo muito eu repito essa afirmação, eu boto aquela imagem no meu mapa dos sonhos. E por que eu não tô criando a minha realidade? Por que se eu pensar aqui um elefante rosa no meio da sala, tem como? Tem, mas ele não vai aparecer aqui. Eu preciso me tornar a pessoa que consegue encontrar um meio de botar esse elefante aqui se é uma coisa que eu quero. E o que eu vejo são as pessoas... Cara, vai lá e faz 2 meses. 1 semana. Afirmações, visualizações, de maneira errada. E isso acaba com a energia cognitiva mesmo e emocional. Porque eu tô pensando que na minha conta tem R$1 milhão. Não tem, não vem, eu desacredito. E aí eu volto pro meu padrão mental antigo. Maravilhosa. Você que tá aí do outro lado, pode ser que você já faça várias coisas para você viver uma nova realidade. Para você fazer mais dinheiro, para você ter o corpo que você deseja, às vezes dietas, enfim. Se você já faz várias coisas, mas os seus resultados estão te dizendo: olha, não estamos evoluindo muito. Será que são essas escolhas, essas ações e essa sua versão que realmente vai te fazer alcançar esses resultados que você deseja? O que uma pessoa que vive essa realidade que você deseja escolheria agora? O que ela faria agora? Qual seria a atitude dela agora? Com quem ela estaria conversando agora? Com quem ela almoçaria hoje? Para onde ela iria mais tarde? Se é que ela iria para algum lugar? O que ela beberia mais tarde? É por aí, Paty? Perfeito. Exatamente isso. Eu preciso me tornar, eu chamo de protagonista. É muito difícil, super compreensível. É muito difícil para uma mulher que não se enxerga como uma mulher que fatura milhões, se ver naquela situação. Eu não consigo, é como se eu estivesse mentindo para mim mesma. A minha mente vai dizer: você não é essa pessoa. Se eu já fiz dietas durante muito tempo na minha vida, eu ia lá, emagrecia 1 quilo, voltava. Emagrecia 2, voltava. Eu tenho isso nas minhas redes neuronais. Ou seja, o meu cérebro entendeu que eu sou essa pessoa. Que vai e volta. Efeito sanfona, o relacionamento abusivo, a conta que eu gasto meu dinheiro, enfim. Eu preciso me tornar outra pessoa. Mas tá muito distante. Quem é essa pessoa? Se fosse fácil, eu já teria me tornado. Então, eu vou deixar mais um exercício, que é o seguinte: descreva a tua protagonista. Descreva como é essa mulher. Isso que a Lila falou nos mínimos detalhes. Como ela se veste, como ela se porta, com quem ela anda. Paty, mas eu ainda não conheço essas pessoas. Descreve. Quer casar? Você tem que saber tudo do teu futuro marido. Porque 8 bilhões de pessoas no mundo. Existe uma pessoa com essas qualidades que você tanto busca. Você não precisa aceitar o Zezinho ali da esquina só porque ele não te trai. Ah, ele não me trai, ele é maravilhoso. Vai ter homem que não vai te trair, vai te tornar a pessoa mais feliz do mundo, vai ser companheiro, vai te impulsionar no teu trabalho, vai ter o homem que você sonha. Você pode buscar isso, só que você precisa botar no papel. Eu sou muito da escrita. Escreve, quem é essa mulher? Então, eu sempre faço esse exercício, a protagonista. Se imagina, eu quero tanto de dinheiro, eu quero tal corpo, eu quero tal saúde, eu quero uma família de tal jeito. Quem é a pessoa que vive isso? Escreve. Paty, essa pessoa não sou eu. Exatamente. Porque se fosse, você já estaria lá. E é aí que a gente começa o trabalho. Você se encaminhar para se tornar. Maravilhosa. Você não vai ver uma vítima e um protagonista no mesmo lugar. A mesma pessoa. Você não vai ver uma vítima e um protagonista, alguém que cria a realidade que deseja, na mesma pessoa.
Essas versões, elas não coexistem num mesmo ser. Também tem a ver com o que a gente falou sobre ter a coragem de abdicar e abrir mão de uma versão e deixar morrer uma versão sua que não vai te levar para onde você quer chegar. Tem um pouco isso de deixar morrer uma versão nossa? E é a parte mais difícil, porque é onde mora o apego. Porque essa nossa antiga versão, por mais que você reclame dela, ela já te trouxe muito benefício. Muito olhar, a gente falava no início. Ela já acalentou muito a tua carência. Ela já te trouxe algum ganho. E você dizer pra ela assim, você foi boa, eu te aceito, mas eu quero algo melhor, dói muito. Muito. E a pergunta que eu sempre me faço é, quem sou eu sem os meus dramas atuais? Quem sou eu sem os meus traumas? Eu consigo falar de mim sem falar tudo que eu passei, como eu sofri ou como a minha vida é difícil? Eu consigo falar? É esse ponto. Nossa, maravilhoso esse exercício, hein? Quem sou eu sem os meus dramas? Quem sou eu sem os meus problemas? Quem sou eu sem os meus fracassos? Quem sou eu sem as pessoas que atrapalharam a minha vida? Quem sou eu sem os meus traumas? Enfim, Traumas, exatamente. Coloca aí tudo, Águia. Consegue dizer quem é você sem essas coisas? Um exercício maravilhoso, porque você vai encontrar outra versão. Essa primeira aí, você deixa ela morrer, encontra outra. Paty, agora é papum. Tá. Pra você nem pensar na hora de responder. Adoro. Bora? Nasci borada já. Um medo. Eu tenho receio muito de hoje perder minha mãe. Muito. Por mais que eu saiba que isso vai acontecer, é um receio grande que eu tenho ainda. Uma frase. O externo é o reflexo do interno. Um livro. David Goggins, Nada Pode Me Ferir. Uma comida. É o que eu como todos os dias. Purê de batata, proteína de soja, eu sou vegetariana, e vegetais. E coquinha zero. Um momento da sua vida. Agora, sou muito do presente, mas agora, recentemente, eu realizei um dos meus maiores sonhos, que é ter liberdade geográfica, poder trabalhar de onde eu quiser e morar na praia. E o dia que… Faz um mês que eu me mudei. O dia que eu vi o mar pela primeira vez ali do meu apartamento. Tenho vista ali que dá pra ver o mar. Eu olhei, o olho encheu de lágrimas e disse… Caraca, tá aqui, tá aqui. Cheguei. E aí eu desci, fui pra praia. E aquele momento de andar pela primeira vez na praia que tá a 1 quadra da minha casa. Esse momento, toda vez que eu tô meio pra baixo, eu volto nele… Coloco as sensações no meu corpo, porque lembra, sensações, emoções geram sentimentos que vão gerar a liberação de endorfinas, hormônios e tudo. Então eu trago isso pra mim e digo, cara, é isso. Esse é o meu momento do momento, é esse. Uma cor. Azul. Um animal. Golfinho, amo golfinho. Nunca vi um, mas eu amo. Algo ou alguém que te inspira. Minha mãe. Total, minha mãe. Uau! E no passado não foi assim. Eu acho que era uma inspiração reprimida, tá? Vou te contar, eu era adolescente meio chata. Mas hoje é total minha mãe, porque tudo que a gente passou, e eu sou muito grata, tudo que a gente passou, todas as dificuldades que a gente passou, por isso que eu tive que desenvolver isso, mas me tornaram quem eu sou hoje, não tem como negar. E ela foi o maior exemplo de força e resiliência que eu tive na vida. Lindo. Você em uma palavra. Ambiciosa. Algo que você não abre mão de jeito nenhum. Minha liberdade. Liberdade hoje pra mim não é fazer o que eu quero a hora que eu quero. É decidir o que eu quero que vai me beneficiar no futuro. Liberdade pra mim não é comer o que eu quero. Liberdade pra mim não é matar o treino. Liberdade pra mim é saber que eu posso comer o que eu quiser, mas eu decido não comer em prol da pessoa que eu tô buscando me tornar. Maravilhosa. Uma curiosidade sobre você que poucas ou ninguém sabe. Eu tenho um pé maior que o outro. Um é 36, o outro é 37.
Uau! Eu já ia falar que, assim, na verdade, é normal ter um pé maior que o outro. Não, mas o meu é bem maior. O seu parece que é bem maior, porque o meu esquerdo é maior que o direito. Mas eu não tenho número diferente de sapato. Como você faz pra comprar o sapato? Eu descobri isso recentemente. Olha só, eu já tive tênis 38 de corrida. Aí a rasteirinha 37 caía do meu pé. Aí eu comecei a usar salto 36. Eu tinha tênis 36, 37, 38. Tava muito esquisito. Até que um dia, um ortopedista mediu o meu pé e falou: olha só, o seu problema está aqui. Uau! É. E você compra Não, eu comprei diferente? 37. Fica Ah, ali. você compra maior. É. Eu achei, imagina, se tivesse isso, você compra um pé de Não. um e o outro pé do outro. Aí veio. Essa curiosidade, na verdade, ela não serve pra nada, mas. Gente, eu não sei se eu posso contar uma curiosidade que não é nem minha. Bom, se não é minha, eu acho que eu não vou contar, né? Robson, amor, depois um dia você me conta se eu posso contar uma curiosidade sua aqui no podcast. Eu vou deixar vocês todas bem curiosas. Mas não vou mais. Eu preciso conversar com ele antes, gente. Eu não pedi autorização, mas é uma curiosidade, bem curiosidade. Voltando para você, Fati. Agora, uma música e você vai ter que cantar. Você quer que dê bom esse podcast ou não? Já deu bom. Você Porque, não assim, precisa se eu preocupar vou com isso, porque já deu derrubar bom. o engajamento desse podcast. Já deu bom, mulher. Ah, não, gente, não consigo cantar, não. Não. Fala a música e eu canto aqui, ó. Deixa comigo. Se eu souber a letra. Acho que ninguém vai. É uma indicação, na verdade. É Viva a Vida. E começa assim: procuro me sentir feliz. Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativas sempre machucam. E a vida é curta, então ame sua vida. E seja feliz. E mantenha sempre o sorriso no rosto, aquele seu sorriso, viva a vida pra você. Aí ele fala: antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente, tente. Antes de morrer, viva a vida. É isso. Que lindo! De quem é a música? Para as águias encontrarem essa música? Felipe Duran, Viva a Vida. Maravilhosa. Nunca ouvi, não conheço esse cantor. Pesquisarei sobre ele. Águias, depois contem aí, quando ouvirem a música, se vocês gostaram. A letra eu já amei. Pati, meu amor, agora um último conselho para as mulheres que estão nos assistindo agora. Você tem o microfone aberto para deixar com elas um último conselho. Diga. Se só valer disso aqui, pegar só esse pedacinho aqui, colocar isso aqui na cabeça de alguém, já valeu a pena. Hoje, tudo que você fez, a pessoa que você é nesse exato momento, ela tem o potencial de criar algo diferente. Uma nova realidade. Durante o dia, nós temos aproximadamente 60 mil a 70 mil pensamentos. E 99% desses pensamentos são pensamentos que você já teve anteriormente. Ou seja, você, com o potencial criador da tua própria realidade, está criando a tua realidade com base no teu passado. Hoje, os pensamentos que você tem são muito semelhantes aos pensamentos que você teve ontem. E o meu desafio para você é, se você quer criar algo diferente, você precisa implantar na tua mente subconsciente pensamentos novos. Qual o novo pensamento que você vai colocar? Em que sentido, Paty? Pensamento de poder de superação, de melhoria, evolução, coisas que você queira. Porque você já reclamou que a vida tá difícil mais vezes do que você é capaz de contar. E se você começar a falar em voz alta as coisas que você pensa, provavelmente você vai se apavorar com o quão cruel você é com você mesmo. Meu desafio aqui, e se eu só puder deixar isso, é: que novo pensamento, que nova emoção você vai gerar hoje no teu corpo, que não é apenas um reflexo da pessoa que você foi ontem. Maravilhosa, águia soberana! Chacoalhinho! Que delícia te receber aqui, maravilhosa! Eu tenho certeza que as mulheres que estão aqui do outro lado, elas não só aprenderam muito, como estão saindo com caderninho cheio de anotações com exercícios práticos para levar para a vida. Hoje, amanhã, para o resto da vida, para você criar uma realidade diferente, para você se tornar
quem você merece ser e viver a realidade, a vida que você merece ter, Águia Soberana. Encaminha esse episódio para aquela amiga que você lembra, pensou nela, a história dessa amiga se parece um pouco com a história da Paty? Ou uma amiga que vai te agradecer por receber essa inspiração hoje. Encaminha esse episódio para ela. Paty, como que a gente faz para te acompanhar todos os dias? No Instagram, @PatyBusato. Estou agora começando no YouTube também, mesmo @. E vamos juntas, estarei por lá. Sigam Paty Busato no Instagram, no YouTube. Procure por ela nas redes sociais e acompanhem. Vocês vão se inspirar com os conteúdos que essa mulher posta quase todos os dias. Eu te vejo postar todo dia, né? Todo dia, eu tô lá. Todo dia eu vejo os conteúdos dela que me elevam e me lembram de escolher ser todos os dias uma mulher mais disciplinada, mais comprometida. E aí, o que você achou desse episódio? Comenta aqui, pra gente é muito importante que você curta, comente, compartilhe. Siga Paty Busato, siga Inspira Talks aqui no YouTube, no Spotify. Se você ainda não me acompanha, a Lila Inspira em todas as redes sociais. Paty, foi uma alegria imensa te receber aqui, Águia Soberana! Uma honra, Lila. Foi uma alegria ter você aí do outro lado. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!